É assustador pensar que entre Israel, um Estado democrático de direito, uma nação soberana, uma democracia pujante que respeita os direitos humanos, respeita os direitos das mulheres, respeita os direitos dos gays, enfim, é um oásis de democracia e respeito às liberdades e garantias individuais em meio a um deserto cheio de ditaduras que desrespeitam os direitos humanos mais elementares, mais fundamentais. Entre Israel, que é esse Estado democrático de direito, e o Hamas, que é uma organização terrorista que abertamente prega o extermínio de judeus, antissemita, ditatorial, autoritária, é assustador pensar que existe toda uma corrente ideológica, político-partidária que entre o Hamas e entre Israel prefere ficar ao lado do Hamas, prefere ficar ao lado dos terroristas, dos estupradores, dos antissemitas. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. E um episódio mais marcante disso até agora é o apoio do presidente Lula a uma denúncia que a África do Sul apresentou na Corte de Haia contra Israel, denunciando Israel por um suposto genocídio, denunciando Israel por supostamente estar exterminando palestinos. Para mim, essa é uma das piores e mais graves atitudes do governo tomadas até agora. Primeiro porque a gente está falando aqui de antissemitismo puro e simples, né? O sujeito que é antisionista, ele é um antissemita enrostido. O sujeito que não defende, depois de tudo o que os judeus passaram, não defende que eles tenham direito a um Estado soberano, a um lugar seguro, que historicamente, não estou falando aqui historicamente desde a Segunda Guerra, não, estou falando há milênios, né, um povo que ocupa e que tradicionalmente vive nesse território muito antes da decisão das Nações Unidas, da ONU, o sujeito que depois de tudo que os judeus passaram na Segunda Guerra, passaram não só na Segunda Guerra, mas ao longo dos milênios, não defender que os judeus tenham direito a um Estado, tenham direito a armas, tenham direito a um exército, tenham direito de se defender, tenham direito de existir, porque é disso que se trata. Defender o fim do Estado de Israel é defender o extermínio de judeus, porque não há outra alternativa para a existência segura, para que haja um lar, para que haja um refúgio para o povo judeu, que não seja eles terem um Estado. Como todos os povos, todas as nações desenvolveram os seus Estados, têm direito à sua soberania, o Estado de Israel é uma das únicas democracias do mundo que tem a sua própria existência e seu direito de existir questionados. E agora precisam, não só agora, mas em todas as ocasiões em que sofrem atentados terroristas, e eles sofrem continuamente, não começou com a guerra de agora, não começou com guerras anteriores, o terrorismo, e eu estive em Israel no ano passado, né, de ponta a ponta, tanto na fronteira ali da Síria, também com o Líbano, como também ali em Gaza, na faixa de Gaza, eles convivem semanalmente, não é só agora que está aparecendo nos noticiários, semanalmente eles convivem com atentados terroristas dentro do próprio país, eles convivem com foguetes sendo lançados dentro do seu país, todas as semanas, sem exceção, é gente morrendo por usar kippah, é gente morrendo porque é policial, porque é das Forças Armadas, enfim, sofrendo atentados antissemitas. E agora, né, Lula toma a decisão de se colocar contra o Estado de Israel e de colocar o Estado de Israel como culpado no banco dos réus. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, que você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, deixar o like para fortalecer e lembrar também que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Você que quiser contribuir com esse projeto, nessa grande batalha, nessa grande guerra, que aliás nós vamos enfrentar apoiadores do Hamas, nós vamos enfrentar antissemitas, nós vamos enfrentar pessoas que defendem o fim do Estado de Israel nessa pré-campanha e na campanha. Então, se você quiser contribuir, ajudar, eu peço que você se inscreva aí no link do Muda São Paulo para a gente levar esse projeto até o seu bairro, até a sua comunidade, poder escutar todas as suas demandas, todos os problemas e poder compartilhar também o que eu já tenho de soluções e de plano de governo. Pois muito bem, eu vou começar falando aqui sobre, primeiro, as nossas companhias, as companhias do Brasil e de Lula nessa moção, nessa denúncia contra o Estado de Israel. Você vê na lista de países que apoiaram essa denúncia contra Israel, assim, 90% dos países são ditaduras violadoras de direitos humanos. Então a gente pega aqui Algéria, Bahrein, Bangladesh, Bolívia, Irã, Iraque,
Kuwait, Malásia, Marrocos, Nicarágua, Paquistão, Sudão, a Síria, a Turquia, a Venezuela. Então, assim, os países que assinaram essa denúncia contra Israel, de maneira muito irônica, são países que eles próprios violam os direitos humanos, e não é nem em guerras contra adversários, não. Violam os direitos humanos dos seus próprios cidadãos. Possuem governantes que sistematicamente violam a democracia, violam os direitos e garantias fundamentais, os direitos individuais dos seus cidadãos, dos seus governados, e ainda tem a cara de pau de querer apresentar uma denúncia, né, contra o Estado de Israel. Mas vamos lá, né? Esse é o primeiro ponto. A nossa companhia e a hipocrisia dos países que estão apresentando essa denúncia. Nós vamos falar sobre o mérito da denúncia. Vamos rebater a questão em si, o fato em si. Israel, vamos lá, não quer, nunca quis conflito em Gaza. Israel não tem interesse no território de Gaza. Israel saiu unilateralmente da faixa de Gaza, sem nenhuma contrapartida, sem nenhum acordo. Israel desocupou a faixa de Gaza por livre e espontânea vontade. Inclusive, Israel tirou à força os cidadãos israelenses, os judeus que queriam ficar, que queriam continuar morando em Gaza, para primeiro mostrar que não tinha ficado ninguém, que não tinha mais ninguém morando, ninguém ocupando. Segundo, para proteger essas pessoas de eventuais retaliações que grupos como Hamas poderiam promover contra elas após a saída de Israel de Gaza. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Então, Israel, se tivesse interesse de fato no território de Gaza, em ocupar Gaza, estaria lá até hoje, e sem nenhum problema. Israel nunca teve nenhum interesse em permanecer, em ocupar, em governar a faixa de Gaza. O que está sendo proposto agora? Olha, sofremos, Israel chega à seguinte conclusão, ao seguinte raciocínio. Nós sistematicamente sofremos ataques terroristas, principalmente por meio de túneis subterrâneos que vêm da faixa de Gaza. O Hamas é uma organização terrorista antissemita que tomou o controle de Gaza, que governa de maneira autoritária, não governa de maneira democrática, e que possui um plano abertamente de extermínio de judeus, antissemita. Bom, nós vamos deixar, mesmo depois de vencer a guerra, mesmo depois de exterminar o Hamas, nós vamos deixar que Gaza seja livre, que Gaza eleja o seu próprio governo, que Gaza tenha autonomia administrativa. Agora, não dá mais para nós abrirmos mão da segurança dos cidadãos israelenses, dos judeus. E por isso, a responsabilidade pela segurança da faixa de Gaza será de Israel. Israel vai manter polícia, vai manter forças armadas para garantir a segurança de Gaza, da faixa de Gaza, dos cidadãos que moram na faixa de Gaza e também dos israelenses. Agora, quem vai administrar e quem vai governar esse território não vai ser Israel, né? Vai ter uma estrutura autônoma, como já acontece, né? Como já acontece no caso do território governado pela autoridade palestina hoje. A denúncia, a acusação de que se estaria promovendo um extermínio, um genocídio, não fecha essa conta, esse raciocínio, ele não perdura, ele não para em pé, porque Israel não tinha o menor interesse nesse conflito, não tinha o menor interesse nessa guerra. Pelo contrário, Israel, mesmo antes desses ataques, porque esses ataques ganharam relevância porque foi uma declaração de guerra, foram ataques muito brutais, ataques muito graves, e vale sempre lembrar, Israel está se defendendo de um atentado terrorista que matou, né, centenas de pessoas. Eu tô falando só do dia do atentado, não tô falando das milhares que morreram depois. Só do dia do atentado, centenas de pessoas. Está se defendendo de tortura, está se defendendo de sequestro, está se defendendo de estupro, de cidadãos civis inocentes. Está se defendendo de pessoas que, se representassem uma nação soberana, o que não é o caso, estariam cometendo crime de guerra. Estamos falando de terroristas, estamos falando de criminosos, que não têm a menor ética, que não segue nenhum padrão, que não segue nenhuma resolução de lei internacional de regulamentação de guerras ou recomendação das Nações Unidas. Não, a gente está falando de um grupo terrorista e Israel está se defendendo, e justamente em razão desse posicionamento nojento por parte, e como bem escreveu, né, o Luiz Felipe Pondé no seu Twitter, né, Lula declara guerra e faz o seu maior ataque ao povo judeu. E justamente em razão disso que eu apresentei uma moção de repúdio a esse posicionamento do governo brasileiro em apoiar essa denúncia. E aí você pode me perguntar, pô, mas o que vai adiantar uma moção de repúdio? Eu vou falar a razão para vocês. O meu objetivo é conseguir, assim que teve os atentados terroristas, nós aprovamos uma moção de solidariedade ao Estado de Israel, com o apoio da maior parte da Câmara, de minha autoria, de autoria também do
deputado Marcos Pereira. Isso mostrou que o governo brasileiro não tinha liberdade para ficar se posicionando, atacando Israel como gostaria de se posicionar, e porque a maior parte da Câmara, não só a oposição, mas a própria base parlamentar do PT, do Lula, né? Eu não tô falando aqui dos 130 deputados de esquerda que estão com Lula e com o PT, custe o que custar. Tô falando mesmo de deputados do Centrão que falam o seguinte, ó, eu posso até ter cargo no governo, posso até receber emenda, mas em relação ao Estado de Israel, em relação a condenar ataques do Hamas, em relação a proteger o povo judeu, isso aqui não tem conversa, isso aqui não tem negociação. E o que eu quero mostrar é que justamente nesse novo posicionamento do governo, ele também não tem maioria na Câmara. Ele também, da sua própria base parlamentar, não apoia a medida que foi tomada pelo governo, a decisão que foi tomada pelo governo. E o meu objetivo, então, coletando a maioria, né, das assinaturas dos deputados, é mostrar para o governo, veja governo, nem a sua própria base parlamentar concorda com a atitude que você está tomando. E veja o seu posicionamento, porque senão você pode começar a ter problemas no plenário da Câmara dos Deputados. É essa a razão. Mas, para além da questão simbólica, que já é válida, de demonstrar solidariedade à injustiça que está sendo sofrida no momento que o antissemitismo está explodindo, declarar esse apoio à população de Israel, ao povo judeu, também essa questão política de pressionar o Itamaraty, de pressionar o Lula a reverem o posicionamento do Brasil, do governo brasileiro em relação a essa matéria internacional, justamente demonstrando que a maior parte da sua base parlamentar não apoia essa medida. Então é isso, um abraço aí para todos vocês, especialmente aí para os nossos amigos judeus. Que bom que você ficou aqui até o final. Da política, né? Eu acho que o PL vai vir forte e isso vai fazer diferença lá em 2026? Tudo na vida puxa um pouquinho para a vida familiar de cada um de nós, né? Problemas tem. Olá, eu sou Matheus, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Semana tinha um problema sério, não vou falar com quem. Se continuar assim, você vai implodir o partido. Pessoas do partido dando declaração absurda. Eu vi. Como o Lula é extremamente popular. Tá, manda ele tomar um 51 ali na esquina ali. Não vem. Esse decreto fosse fake news. Não consegue nem ir na praia, ele fecha a praia, né? Pra ele. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Eu ia falar besteira aqui, ó. Depende da pessoa, até bacana, né? Aquela, pô. E agora botou aquela polêmica também que nasceu primeiro. Tirou Nossa, aquilo ali rendeu muito. A situação que eu me encontro, eu não posso partir para esse tipo de brincadeira, né? Que a gente fala. Quem nasceu primeiro? Isso faz parte do humor nosso, que um projeto que está lá, você sabe quem está apoiando, para acabar com isso daí, para acabar com o humor no Brasil, acabar com a graça, contar piada passou a ser crime no Brasil, tudo é. Fico imaginando se tivesse vivo o Costinha, que é mais velho, quando ele falava aquelas piadas da... Mas se você ria porque não era ruim. Sempre no começo do programa. Presidente, como é que o senhor classifica a invasão e a depredação dos prédios na Praça dos Três Poderes? Olá, eu sou Marcela, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Desde quando ocorreu, eu estava nos Estados Unidos, e nas minhas mídias sociais eu lamentei que nunca foi esse o comportamento das pessoas que são do nosso lado, das pessoas de direita. Tanto é que, apesar da CPMI que nada apurou, nós temos a certeza que aquilo foi uma armadilha por parte da esquerda. Mas, infelizmente, não foi para frente a investigação, nem o próprio general G. Dias fez parte do corpo final da CPMI. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final.
Então a CPMI não serviu para absolutamente quase nada. Lamentável, não é do pessoal que nos segue, que nos acompanha, o pessoal bolsonarista, o pessoal de direita, o pessoal conservador, nunca foi de fazer isso aí. E as informações que a gente tinha, que na antevéspera do episódio, no próprio acampamento lá em Brasília, tinham menos de 300 pessoas presentes. Então foi um movimento final, convocado por mídias sociais, né, que não eram as nossas, agora estão aparecendo as mídias que trabalharam efetivamente para o então candidato naquele momento, e essas mídias que teriam convocado as pessoas, e elas foram a Brasília e fizeram um ato que nós repudiamos desde o primeiro dia. Agora, lamentamos também as punições altíssimas que as pessoas sofreram, até porque são culpadas, né, segundo lá o relator do Supremo Tribunal Federal, de uma tentativa armada de mudar aí o Estado Democrático. Bem, o Lula acaba de cumprir mais uma promessa de campanha. Ao sair da cadeia, ele disse que colocaria os pastores no seu devido lugar. Olá, eu sou Marcel, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. E ele parece que fica muito ofendido, sabe? Saiu da cadeia com muito ódio, como se os evangélicos ou as confissões, sejam católica, espírita, muçulmana, judaica, fossem culpados dos crimes que ele cometeu contra o Brasil e foi parar na cadeia, mas ele saiu dizendo, vou colocar os pastores no seu devido lugar. E a portaria da Receita Federal hoje mostra que o Lula está cumprindo exatamente essa promessa de campanha que ele fez. Contraditório, mas também isso não é novidade. Contraditório, narrativa, mentira. Ele escreveu uma carta ao povo evangélico, dizia até que era contra o aborto no processo eleitoral, se lembra disso? Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Pois é. Contradição, semana passada, saiu notícia de que ele estava querendo se aproximar dos pastores. Muita contradição, mas ele disse isso. Mas os seus chegados, seu entorno, os de casa, estão dando entrevista e dizendo que não. Precisa desgastar os neopentecostais. O Genuíno estava lá falando sobre isso na live, citaram a Michele Bolsonaro, citaram a confissão de fé da Michele Bolsonaro. Então, isso incomoda comunista. E eu não estou inventando, não. Veja, ele disse que tem orgulho de ser chamado de comunista. E comunista realmente não gosta de cristão. Mas a promessa está cumprida. E colocaria os pastores no seu devido lugar. E hoje ele fez isso. A população brasileira, olha se tem cabimento uma situação dessa. STJ prevê gasto de quase 1 milhão em reforma de casa para ministro morar. Quase 1 milhão de reais. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Esse ministro é o ministro Benedito Gonçalves. Se fosse com o dinheiro dele, ele ia fazer uma reforma de quase 1 milhão de reais. Quero lembrar para vocês aqui que dentro dos 3 poderes, como legislativo e judiciário, ele, que é do judiciário, e eu que sou do legislativo, vocês, o povo, ou dão direito para nós até auxílio moradia, ou se você não quiser o auxílio moradia, você tem esses apartamentos funcionais. Quer dizer, a gente já tem tanto o auxílio moradia, ou tanto esse apartamento funcional. E vamos lembrar que esses apartamentos funcionais é de vocês, é do povo. Aí, por que ele não banca isso do próprio bolso dele? Sabe por que eu tô falando isso? Porque você, trabalhador, que tem que alugar um apartamento. Tá gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Ou uma casa. Quando você sai dessa casa, o que você tem que fazer? Você tem que reformar ela toda. E quem faz isso é você, com o seu próprio bolso. Já que o povo já está dando direito a apartamento funcional, por que quem saiu lá desse apartamento não fez a reforma? Ou se ele quer essa reforma, por que ele não tira do próprio bolso dele? Porque sabe por que eu estou falando isso? Que eu quero mostrar meu projeto de lei para vocês. Acompanha aí.
Tá aí, população brasileira, eu conto com o apoio de todos vocês. O projeto do senador Cleitinho acaba com a farra das reformas infuncionais. O projeto é bem simples, vale para os 3 poderes, legislativo, judiciário e executivo. Senador, ministro, deputado que entrou no apartamento funcional e quer mexer nele todo, né, quer deixar igual um apartamento de um faraó, quer trocar sofá, quer trocar mesa, vai tirar do próprio bolso. São vocês que têm que pagar isso, não é a população brasileira, não. A população já te dá o apartamento funcional. E melhor ainda, assim que sair, tem que deixar o apartamento como você pegou. Então eu acredito que eu vou ter o apoio de toda a população brasileira. Quer fazer reforma em apartamento funcional? Arranca do próprio bolso. Vamos pra cima, tamo junto. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.